Então, se os olhos é um meio pelo qual nós vemos no ramo do físico, então qual é o meio que nós usamos para ver no ramo do espírito? IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Fala no teu irmão, visão fusca parte 2. O que é visão fusca? Vamos entrar no ramo do espírito. De acordo com o nosso físico, a visão é que é o meio pelo qual nós enxergamos. Através dos olhos, nós conseguimos enxergar. Através dos olhos, nós conseguimos olhar pessoas distantes, também quanto à proximidade. Amém? De acordo com os estudos, a visão natural só consegue enxergar por ali uns 5 quilômetros. Amém? A distância. Mas podemos refutar isso porque nós conseguimos olhar o sol e o sol está a milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância. Amém? Então, através dos olhos, nós conseguimos olhar. Nós conseguimos ver as coisas do jeito claro. Então, se os olhos é um meio pelo qual nós vemos no ramo do físico, então qual é o meio que nós usamos para ver no ramo do espírito? O caminho que nós usamos para ver no ramo do espírito chama-se quê? Chama-se fé. Aleluia! Se os olhos são o caminho que nos liga com a terra, a fé é o caminho que nos liga com o espírito. Quem deseja ver no ramo do espírito, precisa primeiro aprender a cultivar a fé nele. Porque a fé é o meio que vai te fazer ver mesmo sem você enxergar com os olhos físicos. A fé são os olhos do espírito. Significa que quando nós temos a nossa fé elevada, temos a nossa visão elevada. Através da fé, conseguimos ver mesmo sem os olhos conseguirem ver. Através da fé, conseguimos enxergar aquilo que os outros não enxergam. O que é a fé de acordo com Hebreus capítulo 11? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Significa, é impossível acreditar em Deus sem ter fé, porque nós não podemos ver Deus fisicamente. Mas através da fé, nós conseguimos enxergar o que os outros não conseguem enxergar. Mesmo quando se trata de resolução nas nossas vidas, só conseguimos enxergar através da fé, mesmo sem nós conseguirmos ver. Estou a passar por um problema, mas eu creio que já está resolvido, porque no ramo do espírito, através da fé, já vi resolução. Visão fusca é a capacidade ou a falta de capacidade de ver no ramo do espírito. Todos nós podemos ver no ramo do espírito. Ver no ramo do espírito não significa simplesmente falar, estou a ver, Deus está me mostrar isso e aquilo. Não! É através da fé conseguir enxergar coisas que nós não conseguimos ver com os olhos físicos. O maior problema da visão fusca é que a resolução está à nossa vista, mas através da visão fusca, ainda assim não conseguimos enxergar. Não sei se está a bater palma para Jesus. Significa que às vezes o problema não é que Deus não resolve, é que a nossa visão é que está fusca, não conseguimos enxergar o que Deus já está a resolver. Quando Deus vem para resolver, Deus não pede opinião em ninguém. Agora depende do tipo de visão que você tem para saber identificar e não murmurar. Porque o nosso maior problema hoje em dia é reclamar por coisas que Deus já começou a resolver há muito tempo, mesmo sem nós sabermos. Significa que quando a nossa fé é elevada no ramo do espírito, nós não temos visão fusca no ramo do espírito. Conseguimos enxergar tudo aquilo que está em nossa volta. Assim como no ramo do físico, você ao enxergar, quando você tem visão fusca, não consegues ver tudo que está à tua volta. Assim é também no ramo do espírito. Se a tua fé não for elevada, então você não conseguirá enxergar aquilo que está à tua volta diante de Deus. Por que muita gente acaba por desistir da vida? Por que muita gente acaba de desistir de adorar a Deus? Por que muita gente olha para Deus e fala, Deus não existe? É porque a tua fé não foi elevada no nível que Ele consegue enxergar até nos problemas que Deus está aí. Quando a tua visão está completamente aberta no ramo do espírito, isto é, a fé está crescida, ainda que aparecer problema diante de ti, você consegue olhar para o problema e falar, eu sei que esse problema veio para meu bem, porque eu vejo Deus nesse problema. Você consegue ver Deus em todos os problemas da tua vida. A Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Se você não saber identificar que o Espírito é que te conduziu, você vai chegar a uma conclusão que Deus me abandonou. Afinal, até o Espírito Santo pode nos guiar em determinadas situações. Isso para elevar o nosso nível de fé. Significa que através da nossa fé está crescida, ainda que as pessoas todas se levantarem contra mim,
Para mim isso não é um problema. Eu conheço o tipo de Deus que eu sigo. A visão fusca faz você olhar Deus como um Deus pequeno. Como é que você vê o teu Deus? Porque a maneira como você vê o teu Deus determina como a tua visão está. Significa que através da minha visão aberta no ramo do Espírito, eu consigo ver Deus em tudo, porque Deus está em tudo. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, por favor. Os filisteus era o povo que mais se levantava contra o povo de Israel. E o povo de Israel vem para representar os cristãos. Amém? Significa que toda a história que aconteceu com o povo de Israel também pode acontecer com os cristãos. Isso no ramo espiritual. Então um homem chamado Golias, isto é problema, saiu do acampamento dos filisteus para desafiar o povo de Israel. Isso estamos a falar da tua vida. Esse homem chamado Golias podemos chamar como problema. Podemos chamar como lutas, guerras que você enfrenta na tua vida particular. A tua visão diante de Deus é que faz você ganhar asa para conseguir vencer o problema. O povo de Israel olhou para si mesmo em vez de olhar para Deus. Olhando para si mesmo, viram que Golias era muito grande para lutar com eles. Isso significa, esse problema que eu estou enfrentando é muito comprido, eu não vou conseguir vencer. Essa luta que eu estou a viver é muito grande, não vou conseguir vencer. Isso através da visão fusca. Quando você não tem uma visão plena ou ampla, aberta, então o problema se torna problema para ti, enquanto que devia ser uma escada para te levar na grandeza. A Bíblia fala que Davi era uma criança entre os seus irmãos. José tinha quantos filhos? 8. E dentre esses todos os 8 filhos, Davi era o mais pequeno. E esses 7 filhos estavam na guerra. Eram o quê? Soldados. Pessoas aprovadas para combater. E eles próprios começaram a fugir. Olharam para si, viram que é muito grande, começaram a falar: olham para esse filisteu. Quem vai conseguir vencer? Irmão, isso estamos a falar para ti. Há problemas que os outros veem como grande, mas você pode ver pequeno de acordo com a tua visão espiritual. O problema das pessoas olham para nós e querem nos passar a experiência deles do fracasso. Olham para você e falam assim: eu nessa situação eu perdi, você não vai passar também. Olham para você e falam que você não vai a lado nenhum, porque eu também não fui para lado nenhum. Tentei estudar de todo jeito, não deu certo. Tentei trabalhar de todo jeito, não deu certo. Você também não vai dar certo. Irmão, não importa qual é a pessoa que falou, você vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Então, o povo perdeu a fé. Então, de repente, Jessé mandou Davi ir para os seus irmãos no exército. Quando Davi chega lá, ele começa a ouvir os comentários. Olha para esse Golias que quer combater o povo. Davi olhou para Golias e ele disse: quem é esse filisteu incircunciso que se levanta para desafiar o povo de Deus? Irmão, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Aonde há fé, conseguimos mover qualquer tipo de montanha. Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, como ele era já grande, era bom soldado há muito tempo, olhou para Davi naquele momento. Ele falou: o que é que você quiser fazer? Você me trazer problema. O que é que tu vieste fazer aqui? Esse é o desafio da fé. Fé sem desafio não tem impacto. Olha para Eliabe, que era soldado, a julgar Davi segundo a sua experiência. Quando você consegue observar o tipo de Deus que você tem, ainda que você aparecer numa situação muito difícil, você consegue olhar e falar: ah, isso vai passar, não se preocupa. As pessoas estão a olhar e vão falar: vamos morrer, meu Deus. E Jesus levanta e fala assim: por que vocês têm pouca fé? Porque Jesus tinha o domínio e sabia que tipo de Deus nós servimos. Estão com medo por quê? E Jesus levanta a mão e a tempestade baixa. Aonde muitos clamam que vão morrer, quando você não tem uma visão fusca, você conhece o teu Deus profundamente, você olha e fala assim: ah, isso vai passar, não se preocupa. Mas não sei se você está batendo palma para Jesus. Você sabe o que é ter visão fusca? A visão fusca começa quando você acredita mais nas pessoas do que no teu Deus. A visão fusca começa quando o homem vem e te promete e você acredita, mas quando o homem de Deus te promete alguma coisa, você não acredita. Visão fusca é o meio que nos faz duvidar daquilo que é a glória divina. Visão fusca é o meio que nos faz ver Deus como uma imaginação. Deus não existe, Deus é uma coisa qualquer, Deus não pode operar. Por isso que muita gente fica assim a se perguntar: mas como é que Deus trabalha muito na vida desse e na minha vida não? Quem tem visão fusca não pode ver a mão de Deus de uma forma correta. E então o povo de Israel
via mais a altura. Presta atenção. O povo de Israel via mais a altura de Golias do que a grandeza do Deus deles. E esse Deus não tem limitação na operação, mas a nossa visão fusca que limita a operação dele. Significa que se a tua fé for fusca, você não conseguirá discernir quando é que Deus quer trabalhar na tua vida. Então, quando colocaram Davi para ir lutar, ele olhou para eles e disse: você falou para Golias, para o problema, você vem aqui para mim com espada, dardos, mas eu venho para ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para a tua situação e declaras de uma forma clara que em nome de Jesus você vai vencer aquilo, você vence em nome de Jesus Cristo. Você consegue meter um limite em nome de Jesus. Significa que quando a tua fé, ou seja, para a tua fé ser elevada, depende dos problemas. Os problemas é o melhor caminho para termos uma fé firme diante de Cristo. Lembrem-se, pessoas mimadas são pessoas muito frágeis. Assim também, pessoas que não enfrentam problema têm fé muito frágil. Significa que através dos problemas você se torna alguém super especial na tua fé. Se a tua fé não enfrentar problema, então ela se torna muito frágil. O dia que ela enfrentar problema, a tua fé, você vai falar: melhor desistir de Cristo, não, Deus me abandonou.